Rapidez e segurança no processamento de dados da declaração de imposto de renda sempre foram preocupações das administrações desse imposto. Em 1952, a Divisão do Imposto de Renda inaugurou um serviço de mecanização, idêntico ao do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo palavras do diretor da Divisão do Imposto de Renda, César Prieto, o moderno equipamento apresenta aspecto de intenso dinamismo. Impulsionado por uma de suas molas mestres, a arrecadação do imposto de renda. Em 1959, foi inaugurado o cérebro eletrônico, que ajudava a fiscalizar o imposto de renda. Em 60 segundos, a máquina realizava 6.000 multiplicações, divisões, somas ou subtrações, além de outras operações matemáticas combinadas. Qualquer incorreção provocava a necessidade de conferência. O cérebro eletrônico apontava rapidamente os devedores do imposto de renda. Na década de 1960, o Ministério da Fazenda já utilizava equipamentos de processamento de dados, na execução de suas atividades. O trabalho era exercido por técnicos de mecanização ou técnicos auxiliares de mecanização, alguns aproveitados de outras carreiras. Não havia coordenação técnica unificada e eram poucos os profissionais especialistas. As repartições se consideravam autônomas e as soluções eram dadas sem homogeneidade de métodos. A atualização da administração fazendária e a reforma da legislação tributária exigiam substituição dos equipamentos do Ministério da Fazenda por computadores modernos. Considerou-se que os serviços mecanizados da Fazenda não estavam em condições de assumir as novas atribuições de processamento de dados resultantes da reforma tributária, sobretudo o lançamento eletrônico do imposto de renda. Daí a ideia de criar uma entidade com autonomia administrativa e financeira para conduzir os serviços de processamento de dados. A Lei nº 4.516, de 1º de dezembro de 1964, criou o Serviço Federal de Processamento de Dados, vinculado ao Ministério da Fazenda, com o objetivo de executar, com exclusividade, por processos eletromecânicos ou eletrônicos, todos os serviços de processamento de dados e tratamento de informações necessários aos órgãos do Ministério da Fazenda. Posteriormente, o Decreto nº 55.827, de 11 de março de 1965, dispôs sobre a organização e funcionamento do Serviço Federal de Processamento de Dados e o denominou de SERP, Empresa Pública de Natureza Industrial, dotada de personalidade jurídica. O aumento na quantidade de declarações de rendimentos dificultava o lançamento, até então manual, moroso e de alto custo. O processamento eletrônico não podia ser protelado. Veio a ocorrer no exercício de 1968, ano base de 1967, quando as declarações de rendimentos do Imposto de Renda das Pessoas Físicas passaram a ser processadas pelo SERPRO. A declaração de rendimentos do exercício de 1968, ano base de 1967, foi a primeira a ser processada eletronicamente. Para tanto, foram necessárias algumas adaptações no formulário. Os dados processados constavam de uma única página. No início da década de 1990, os microcomputadores começavam a fazer parte do cotidiano de alguns contribuintes. Foi nesse cenário que, em 1991, a Receita Federal instituiu o Programa de Preenchimento da Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda, pessoas física e jurídica, por meio de computador. A adesão não foi maciça, sobretudo porque a popularização dos microcomputadores estava começando. Apenas 3% dos declarantes entregaram a declaração em disquete. O programa foi escrito em linguagem Clipper para ambiente DOS. Para obter o programa, o contribuinte devia dirigir-se à Delegacia da Receita Federal de sua jurisdição munido de um disquete virgem para trocá-lo pelo disquete programa acompanhado de folheto explicativo, que continha as instruções necessárias para utilizar o disquete programa. 4 anos depois, foi cancelada a necessidade de troca do disquete programa por um disquete virgem. No exercício de 1996, ano calendário de 1995, houve um grande progresso no programa para computador. O preenchimento da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física para ambiente Windows. Em 1997, mais um marco tecnológico do Imposto de Renda, a entrega via internet.
Para facilitar ainda mais o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, foi criado um programa específico para transmissão de declarações, o Receita-Net. O contribuinte já podia preencher e entregar a declaração de ajuste anual do imposto de renda sem necessidade de dirigir-se a um banco autorizado ou a uma unidade da Receita Federal. Além da declaração por formulário e por disquete, em 1999, duas novas formas de preenchimento e entrega foram colocadas à disposição do contribuinte: declaração por telefone e formulário online. O formulário online ficava disponível na página da SRF na internet e não era necessária instalação de programa. O contribuinte preenchia os dados, imprimia a declaração e ou fazia cópia de segurança e enviava a declaração. Era uma opção extremamente rápida. A declaração por telefone ficou disponível até o exercício de 2005 e a online até 2007. A partir do exercício de 2000, ano calendário de 1999, os programas de IRPF passaram a ser disseminados em CD. Até então, a distribuição era em disquete de 3 1/4. O contribuinte tinha também a opção de baixar os aplicativos do sítio da Receita Federal. Com a expansão da internet, o CD deixou de ser distribuído. No exercício de 2004, pela primeira vez, a Receita Federal disponibilizou para o contribuinte um programa para preenchimento da declaração de IRPF, IRPF 2004, e outro para transmissão, Receita-Net, desenvolvidos em Java, para atender a todos os sistemas operacionais. Até então, o programa atendia apenas aos usuários do sistema operacional Windows. O exercício de 2010, ano calendário de 2009, foi o último em que se utilizou o formulário como meio de preenchimento e entrega da declaração de IRPF. O formulário existia desde a primeira declaração de 1924. No exercício de 2013, ano calendário de 2012, mais um facilitador para preenchimento e entrega da declaração de IRPF, o preenchimento e envio da declaração por meio de dispositivos móveis, tablets e smartphones, com sistemas operacionais Android e iOS, Apple. No exercício de 2014, ano calendário de 2013, mais uma novidade no preenchimento da declaração de ajuste anual do IRPF, a declaração pré-preenchida. No exercício de 2022, ano calendário de 2021, na declaração pré-preenchida, além da DIRF, DIMED e DIMOB, os contribuintes aproveitavam também os dados do Sistema de Recolhimento Mensal Obrigatório, Carnê-Leão, e da E-Financeira. No exercício de 2015, a declaração de ajuste anual também podia ser elaborada mediante acesso ao serviço Declaração IRPF 2015 Online, disponível no Centro Virtual de Atendimento, ECAC, no sítio da Receita Federal na internet. Fazer a declaração era uma tarefa que, em outras épocas, demorava dias, e com a informatização, é realizada de forma segura, rápida, fácil e barata, sem que o contribuinte precise sair de sua residência ou do trabalho. Hoje, normalmente, são necessários apenas alguns minutos para que o contribuinte baixe o programa, importe, digite os dados e entregue a declaração. As políticas públicas em educação, saúde, segurança e os investimentos públicos são realizados com os tributos pagos pela população. A maior parte da arrecadação tributária brasileira provém do consumo de bens e a menor da renda e patrimônio. Se compararmos a carga tributária sobre a renda do Brasil com a de países da OCDE, 2019, observamos que o Brasil tem os menores percentuais em relação ao PIB, Produto Interno Bruto. Se, no entanto, fizermos a comparação da carga tributária sobre bens e serviços desses mesmos países, verificamos que o Brasil está entre os primeiros. Não é uma alentadora posição. O imposto de renda tem muito a contribuir para mudar esse quadro, pois é o tributo que tem mais potencial arrecadatório, o que mais pode fazer justiça fiscal e ajudar a diminuir a desigualdade social. Olá! Com este episódio, encerramos a série Passado e Presente nos 100 anos de Imposto de Renda no Brasil. Foram 10 episódios em que apresentamos um amplo leque de temas, não só restrito à história e à legislação do imposto de renda, mas que alcançaram também os rendimentos tributáveis, isentos, sujeitos à tributação exclusiva,
as deduções, as declarações, o cálculo do imposto, a tabela progressiva, o pagamento, a arrecadação, os estágios tecnológicos e até mesmo fatos curiosos. Tudo isso sob a ótica de ontem e de hoje. Uma viagem no tempo e no espaço do imposto de renda. Além das tradicionais e importantes fontes de referência, como livro, periódico, legislação, artigo, hoje podemos incluir a internet e os vídeos, desde que de origens confiáveis. Os 10 vídeos desta série servem como consultas e estão à disposição de tributaristas, historiadores, pesquisadores, estudiosos e interessados na história do imposto de renda e numa tributação mais justa. No nosso canal no YouTube, temos 24 vídeos. 22 são sobre a história do imposto de renda. Um sobre a história dos fiscais e dos funcionários encarregados das fiscalizações tributária, aduaneira e previdenciária. E um sobre a história do Palácio da Fazenda, edifício sede do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer ao Sindifisco Nacional pelo apoio, incentivo e divulgação, e também à Delegacia Sindical do Rio de Janeiro. Para compreendermos o que está acontecendo hoje, precisamos entender quais foram os caminhos percorridos. O modelo atual de imposto de renda é resultado do que aconteceu nos 100 anos de sua existência. Como dizia Heródoto, o pai da história, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Que venham mais 100 anos de um imposto de renda justo e cobrado de acordo com a capacidade contributiva. Obrigado.